Boa noite, pessoal. Quero comentar para vocês aqui alguns exemplos, mas e também faltou uma propriedade naquele vídeo. Acho que o Alan não falou da propriedade distributiva. Eu vou falar então um pouco sobre ela e falar alguns exemplos que podem ajudar vocês a fazer os exercícios. E eu vou comentar uma coisa aqui referente à nomenclatura das operações que ajuda a gente a entender a questão de termos, produtos, mas a questão de como é que fala essas coisas, tá? Por exemplo, aqui, vocês viram que uma operação é uma função de um conjunto. Aqui, falando de uma operação sobre um conjunto, né? Então, é uma função que pega um par de elementos de um conjunto, pega um par de elementos e leva esse par a x estrela y aqui, que o resultado disso aqui também é um elemento do mesmo conjunto E, tá? X e y são elementos de E e x operado com y também é um elemento de E. Agora, como que a gente chama isso aqui, ó? Esse x estrela y? A gente chama isso aqui de composto, tá? Você não sabe qual é a operação, então para representar uma operação geral, a gente diz que isso aqui é o composto de x e y. O, o elemento que aparecer aqui desse lado é chamado de primeiro termo. Ou termo da esquerda. Pode ser assim também. De forma análoga, esse aqui então seria o segundo termo ou o termo da direita, né? Eu gosto mais de falar, às vezes, termo da esquerda e termo da direita mesmo. E essa operação aqui, vocês já viram, pode ser a adição usual, pode ser a multiplicação, pode ser uma operação genérica, que não se sabe qual é, simbolizada com esse símbolo, pode ser uma operação assim simbolizada com o símbolo delta, pode ser. Podemos usar esse símbolo aqui também para operações quaisquer, genéricas. Às vezes aparece esse outro símbolo, ou assim também. Diversos símbolos a gente usa para operações. Que operações a gente define elas e nem sempre elas são as operações usuais conhecidas, tá? Nem sempre a gente faz isso aqui, o 2 mais 2 e simplesmente é igual a 4. Às vezes a gente faz uma regra assim, em que o composto de 2 e 2 dessa forma é o primeiro, né, o termo da esquerda, mais o termo da direita, menos 5, por exemplo. É uma regra qualquer que eu quis fazer agora. E nesse caso aí dá menos 1, o composto de 2 e 2, através dessa operação. Então, as operações aí são, cada tipo de exemplo, exercício tem uma operação diferente e para cada tipo de operação a gente tem que então procurar verificar se ela cumpre as propriedades, que é a propriedade associativa, comutativa, a existência de um elemento neutro, a existência de simétricos, ok? E agora então, agora eu quero comentar então um exemplo que pode ajudar a fazer um exercício das propriedades associativas, da propriedade associativa, aliás. É o exercício 105.
tem vários itens lá, eu pedi que fizessem, acho que foi o A, D, o E e o G. Acho que foi isso, não lembro mais. E então eu vou fazer esse exemplo aqui, que é semelhante a um dos itens lá do exercício 105. E vou tomar o conjunto E como sendo o conjunto dos números reais. E a operação faz o seguinte. A regra da operação aqui é essa agora. O composto de x e y vai ser x, que é o termo da esquerda, mais o produto de x e y. Aqui essa operação de mais aqui é a operação usual de adição que a gente conhece nos números reais. E aqui aparece um produto que usa a operação de multiplicação usual dos números reais também. Tá? Então a regra dessa operação é essa aqui. Ó. X estrela y é igual a x mais x vezes y. E a gente quer verificar se essa operação é associativa. Para que ela seja associativa, deve ocorrer disso aqui ser igual a isso aqui. Ó. Aqui sem os parênteses. Tá. Essa expressão deve ser igual a essa, para que a propriedade seja associativa. Isso aqui vocês já viram, o Alan tinha falado lá, a forma com que a gente agrupa a operação aqui, que é escolher operar esses dois primeiro, ou escolher operar esses dois primeiro aqui, não pode mudar o resultado disso. Se não mudar, então essa operação ela é associativa. Então vamos fazer esse de cima e depois fazer esse outro aqui e ver se os resultados são iguais. Aqui é o composto de x e y operado com z. O composto de x e y, de acordo com essa regra aqui, eu já posso pegar logo o que está aqui em cima e colocar entre parênteses aqui, é x mais xy. Aqui, estrela z. Eu vou colocar aqui para caber. Agora eu preciso fazer, então, o composto de tudo isso aqui com z. Nesse caso, olha o que a regra diz. É o termo da esquerda mais o termo da esquerda vezes o da direita. Então, o termo da esquerda, nesse caso aqui, é tudo isso. Ele vai somar com o produto dos dois. Nesse caso, quais são os dois aqui? É tudo isso e z. Então, vai somar com isso aqui vezes z. Ok? Aqui, o que nós temos aqui é uma adição usual, aqui é multiplicação usual, aqui a gente pode operar como a gente já conhece, ali as operações usuais nos números reais, tá? Então podemos fazer, aqui eu vou repetir isso, não dá para fazer nada com isso ainda. Agora somar. Agora aqui eu preciso fazer uma multiplicação disso por z. Eu já sei que no conjunto dos números reais, a operação de multiplicação ela é distributiva em relação à adição. Então, nós podemos fazer isso. Multiplica esse por esse e soma com isso vezes isso. Eu posso deixar também x, y, z ao invés de ter feito assim entre parênteses, porque sabemos que a multiplicação de números reais é associativa também. Então,
eu posso simplesmente colocar os 3 assim. Tá, eu vou deixar assim e agora vou fazer esse aqui. Aqui você realiza a operação que está entre parênteses primeiro. Então conserva aqui o x estrela. E agora calcula esse composto de y e z, de acordo com essa regra. A operação é essa. Então usa a regra da operação, que é o termo da esquerda mais o produto dos termos da direita e da esquerda. O termo da esquerda, nesse caso aqui, é o y, mais o produto do termo da esquerda pelo termo da direita, yz. Ok? Isso aqui vai estar entre parênteses, ó. Não pode esquecer, eu estou calculando o que está dentro dos parênteses aqui. E agora eu vou fazer o composto desse com isso aqui. O meu termo da esquerda, dessa vez, vai ser o x, e o termo da direita vai ser tudo isso. Vou fazer embaixo também. Ok. Aqui, de acordo com a regra, de novo, a operação que a gente está fazendo é essa agora. É esse operado com esse aqui. Então, de acordo com a regra, o primeiro termo mais o produto do primeiro com o segundo termo, que é x vezes isso tudo aqui. Agora, só repetir o x, ó, e aqui usar a distributividade. XY, XYZ. E agora, olha para as duas expressões aqui. Essa aqui está x mais xy mais xz mais xyz. Essa aqui está x mais xy mais xyz. Então, faltou essa parcela nessa soma aqui. Não apareceu aquela parcela. Isso significa que, na maioria das vezes, para esse exemplo aqui, essa soma aqui toda, é diferente dessa aqui. Eu não posso chegar e dizer que é diferente sempre para quaisquer x, y e z no conjunto dos números reais. Por exemplo, se todos eles forem nulos, isso aqui vai ser igual a isso, se tanto x quanto y quanto z for nulo. Além disso, se só o x for zero, ó, aqui em cima tudo vai dar zero, aqui embaixo também, isso aqui também vai ser igual a isso. Tá? Então, nem sempre isso aqui vai ser diferente disso, mas em muitos casos vai. Ó. Se eu tomar todos os elementos aqui, tanto x quanto y quanto z, todos eles iguais a 1. Isso aqui vai dar ó, 1, 1, 1 e 1. Então, essa soma de cima vai dar 4. E essa soma de baixo vai dar 3. Ó, então, se x, y e z, todos eles forem iguais a 1, a soma de cima dá 4, a soma de baixo dá 3. Aí, dão diferentes. E vários outros números que eu colocar aí também, eu vou ter valores diferentes. Ok? Então, nem sempre a gente tem isso aqui igual a isso. Portanto, essa operação estrela no conjunto dos números reais, conforme ela foi definida aqui, ela não é associativa. Porque se ela fosse, necessariamente, isso aqui deveria ser igual a isso para quaisquer valores de x, y, z pertencentes aos reais. Quaisquer. Quando a operação possui a propriedade, então essa propriedade deve ser válida para todos os elementos daquele conjunto. Nesse caso, não é. Tá? Aí eu vou fazer aqui em cima, dizer o seguinte, ó, como nem sempre isso aqui, ó,
o composto de x e y operado com z é igual a x operado com composto de y e z. Como nem sempre isso aqui é igual a isso, então a operação não é associativa. Você poderia ter escrito assim também. Não é válido que isso é igual a isso para todos x, y, z pertencentes aos reais. Logo, a operação não é associativa. Poderia ter justificado assim também. Isso aqui é a parte final de, digamos, um exercício que diria o seguinte: dado o conjunto E sendo o conjunto dos números reais, verifique se a operação estrela definida dessa forma é associativa. Aí você faria isso aqui, aí faria isso aqui, aí verificou que não é igual, nos dois casos aqui o resultado não é igual, então a operação não é associativa. Agora, só para exemplificar um pouco mais essa propriedade da associatividade, veja que se a operação for a potenciação e o conjunto E for o conjunto dos números, pode ser os números inteiros, naturais, vou pegar os naturais. A potenciação no conjunto dos números naturais, a potenciação sobre E é associativa? Vamos ver. Vou pegar exemplo mesmo, exemplo simples aqui. Ó. Se eu for fazer a operação de 2 com 3 e aqui operado com 4. E for fazer isso aqui também, ó. 2 estrela 3 ó, operado com 4, assim, pronto. O composto de 2 e 3 operado com 4 ou 2 operado com composto de 3 e 4. Se a operação é a potenciação, tanto faz a operação que fosse, eu faço primeiro o que está entre parênteses, né? Então, se a operação é a potenciação, quando eu calcular esse composto, o 2 estrela 3, isso aqui é 2 elevado a 3. O termo da direita eu coloco como expoente do termo da esquerda, ok? Então, entre parênteses, é isso aqui, 2 ao cubo. E aí, quando eu pego esse composto e faço a operação com 4, o 4 vai vir como expoente aqui fora. Porque esse aqui é o termo da esquerda, agora, e esse aqui é o termo da direita. O termo da direita a gente vai colocando como expoente. Então, aqui dentro tinha 2 ao cubo, aí quando a gente opera com 4, o 4 vai para expoente lá. Isso aqui, vocês sabem que a gente pode fazer 2 e aqui 3 vezes 4, né? Que é 2 elevado a 12. Vou colocar direto 2 elevado a 12. Já dessa forma aqui, se eu for fazer, veja só, fazer o que está entre parênteses primeiro. Aqui é 3 a quarta, né? 3 a quarta. E aí, quando eu vou fazer a operação disso aqui, ó, que é 3 a quarta com esse 2, isso aqui vai ser o expoente de 2. O termo da direita vai ser o expoente do termo que está à esquerda. Então, é 2 elevado a 3 a quarta. Não é 3 vezes 4 aqui, é 3 a quarta.
tá? Esse foi para expoente desse, e tudo isso foi para expoente do 2. Assim. Isso aqui é 2, 3 a quarta 81, 2 elevado a 81. Veja, 2 a 12 não é igual a 2 a 81, tá? A gente vê que não é válida a propriedade associativa na operação de potenciação sobre o conjunto dos números naturais. Tá? Vou pegar e fazer um outro contra-exemplo, digamos, então, para essa propriedade associativa, mas com outra operação. Então, vamos fazer outra operação e usar outro conjunto. Se tivermos, então, a operação de divisão, isso, divisão, e fizermos desse jeito, então, deixa eu pensar nos números. 24, é o mesmo exemplo, então, que tem no livro. 24 operado com 4, vou fazer isso aqui, operado com 2. Se a operação é a divisão, aqui entre parênteses, fazendo isso primeiro, isso aqui é 24 dividido por 4. No livro está assim, eu posso colocar assim e também posso colocar assim. Eu prefiro assim, com a barrinha. Isso aqui é o que está dentro dos parênteses, o composto de 24 e 4. Quando a gente vai fazer essa operação estrela com o 2 ainda, sendo essa operação a operação de divisão, tudo isso aqui vai ser dividido por 2. E então, calculando primeiro isso que está dentro dos parênteses, 24 dividido por 4 dá 6. Tudo isso aqui então é 6. Dividido por 2, que é 3. Agora, se fizermos assim, 24, aqui 4, estrela 2. Aqui entre parênteses é o quê? É 4 dividido por 2. Observa que tem o 24 operado com aquilo lá. Então, o 24 vai estar aqui fora, dividido por aquilo. Isso aqui é 24. Ó, vou fazer primeiro o que está lá dentro dos parênteses, dividido por 4 dividido por 2 é 2. 24 dividido por 2, 12. Resultados diferentes. Tá? Isso mostra pra gente que a distributividade não, a associatividade não é uma das propriedades da operação de divisão. Ela pode cumprir outras propriedades, mas não a associatividade nesse caso. Isso mostra pra gente que a gente tem que ter cuidado, por exemplo, quando está fazendo cálculos com frações, quando vai fazer isso aqui, ó, para não se confundir nisso. Porque isso aí, dependendo da maneira com que você olha, isso aqui pode ser 24 dividido por 4 para depois dividir por 2, que daria esse resultado, ou 24 dividido aqui, 4 sobre 2, que é 2, ó, e aí daria 12, daria outro resultado. Então, como geralmente vocês veem no livro, para saber certinho o que é que está sendo feito aqui, ó, tem uma barra maior um pouquinho, onde aqui, por exemplo, se aqui tivesse 24, e aqui estaria 4 sobre 2, ó, a barrinha pequena. Aí você sabe que isso aqui tem que ser feito primeiro, o 4 sobre 2 feito primeiro, para depois dividir o 24 por aquilo lá. E isso aqui é diferente disso aqui, ó. 24 sobre 4 dividido por 2, ó. Ó, vejam, duas frações diferentes. Uma coisa que ajuda a não confundir também nisso aqui, poderia ser fazer isso aqui, ó. 24 sobre, e aqui, ó, 4 sobre 2. Não tem como confundir. Isso aqui deve ser feito primeiro.
ok? Pessoal, agora é uma coisa que pode auxiliar no exercício 111. O exercício 111, ele diz para olhar lá no exercício 105, as operações que tem no exercício 105 e analisar quais delas possuem elementos neutros. Eu passei acho que 4 para vocês fazerem no 105 e essas mesmas 4 vocês podem no 111 olhar, tá? Para ver quais que têm elementos neutros ou não. Então eu escolhi uma aqui que não é uma das 4 que eu pedi. Foi, acho que o item C, lá da 105. E nesse caso a gente está fazendo, pensando no 111, tá? Onde o conjunto E lá é o conjunto dos números reais e a operação, deixa eu ver, a operação ela é definida da seguinte forma: o composto de x e y é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok. Aí vamos analisar se isso tem elemento neutro. Se lembrem que para um elemento E pertencente a esse conjunto, para ele ser o elemento neutro, então o composto dele com qualquer elemento A tem que ser igual ao composto de A com ele, assim, operando dos dois lados. Tudo isso aqui tem que ser igual ao próprio A. Tá? Então, se na operação aqui, no composto, ele for o termo da esquerda, e quando você realizar a operação, tem que dar A. Se no composto esse E for o termo da direita, você realiza a operação, efetua a operação, e tem que dar A do mesmo jeito. Ele não pode mudar o resultado de uma operação, assim como o zero não pode mudar o resultado de uma soma. Por exemplo, isso aqui, 0 mais 3, 3 mais 0, tanto faz, é igual a 3, é o elemento neutro da adição nos números inteiros, por exemplo. Agora aqui não sabemos para essa operação qual que é o elemento neutro e queremos saber se ela tem um elemento neutro. Tá? Se ela tem um elemento neutro, então ele tem que cumprir isso aqui. Ele tem que ser único e tem que cumprir isso aí. Então a gente tem que fazer o seguinte, tem que procurar um elemento E, então seja elemento E aí, ó, pertencente aos reais, e vamos fazer isso aqui, ó. E estrela x, eu posso escolher qualquer elemento lá dos números reais, eu estou colocando o x para simbolizar, eu poderia pegar o y, tanto faz. Tá? E estrela x é igual. Agora eu vou usar a operação conforme ela está definida ali. É igual a raiz quadrada. Veja só, essa operação faz a soma dos termos, o termo da esquerda e o termo da direita, e faz a soma dos quadrados deles dentro de uma raiz. Então eu vou ter o e ao quadrado mais x ao quadrado. Esses são os termos da esquerda e direita nesse caso aqui, tá? Isso aqui é igual. E isso aqui, além disso, isso aqui tem que ser igual a x, porque o e operado com x tem que ser igual ao próprio x. Aqui eu coloquei a, ó, tanto faz. O e operado com a tem que ser igual ao próprio a. Então isso aqui tem que ser igual a x. A gente vai usar isso aqui agora para descobrir quem que é esse elemento neutro, se é que tem um, tá? Então vamos elevar ao quadrado dos dois lados ali. Eu fico com e ao quadrado mais x ao quadrado igual a x ao quadrado. Elevei ao quadrado dos dois lados, aí eu não tenho mais a raiz desse lado aqui agora. Aqui eu posso subtrair x ao quadrado dos dois lados, e eu vou ter e ao quadrado igual a zero. Isso significa
significa que E é igual a mais ou menos a raiz de zero, que não deixa de ser zero, eu ponho simplesmente zero. Eu testei do lado esquerdo, procurando um elemento que quando eu operasse com x fosse o próprio x, eu encontrei E igual a zero. Ok? Se isso dá certo do lado esquerdo, o E deu certo do lado esquerdo, mas digamos que não desce do lado direito, então esse E aqui, igual a zero, o zero, seria um elemento neutro à esquerda para essa operação. Para a gente dizer que realmente ele é um elemento neutro, ele tem que ser um elemento neutro à esquerda e também à direita. Agora, eu vou simplesmente esse elemento que eu achei fazendo a operação com ele do lado esquerdo, eu vou pegar o zero já pronto e operar com o x agora do lado direito e vou ver se realmente vai dar igual a x. Se der igual a x, então isso aqui deu certo. Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, quando faz a operação, deu o próprio elemento que já tinha o a, que nesse caso seria o x aqui. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos verificar se de fato esse E encontrado é o elemento neutro. Vamos verificar então à direita agora. X estrela E é igual. Isso aqui vai ter que dar x no final. Tá? Aqui eu já comecei falando, ó, isso aqui é igual a x para encontrar quem é ele. Agora que eu já encontrei, eu só vou verificar do outro lado se isso aqui vai dar x. X operado com E, que nesse caso eu já posso usar o zero, é x estrela zero, que vai ser igual a raiz quadrada, agora eu vou efetuar a operação de x ao quadrado mais zero ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz quadrada de x ao quadrado. Raiz quadrada de x ao quadrado seria o módulo de x. Como eu esqueci de colocar aqui, mas o exercício deu, aqui a gente está trabalhando só com números reais não negativos, então o módulo de x é simplesmente igual a x mesmo. Não preciso colocar o módulo de x nesse caso, então posso colocar simplesmente igual a x. Ok? Aqui eu disse assim que a raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x, porque imagine a situação aqui, ó. A raiz... Esse tá ruim. A raiz de menos 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 9, que é igual a 3. Ok? E 3 é igual ao módulo de menos 3. Do mesmo modo, a raiz de 3 ao quadrado é igual a raiz de 9 e também é igual a 3. Então, esse menos 3 ou 3 aqui seria o x. Quando a gente tem a raiz desse x ao quadrado, o resultado disso é o módulo de x, que vai dar um número positivo, se x for negativo, igual aqui, ó. O menos 3 ao quadrado dá 9, a raiz de 9 é 3, não menos 3. Tá? Então, se o x for negativo, vai ser o... Olha isso aqui. É menos x se x for negativo e x é a definição de módulo, que você já conhece. Se x é maior do que ou igual a zero, se x for não negativo, positivo ou nulo. Né? Tá vendo? E aí, no caso daquele menos 3 ali, está sendo usado isso de baixo. Ó. O módulo de x é menos x. Então, a raiz do menos 3 ao quadrado seria o módulo do menos 3, que é igual a 3.
E aí o módulo do menos, o módulo de x é igual a menos x, ali nesse caso seria o módulo do menos 3 igual a menos 3, que é igual a 3 positivo. É isso que aconteceu ali. Mas como a gente sabe nesse caso aqui, que o conjunto E é o conjunto de números reais não negativos, então quando eu cheguei nessa parte final aqui, que eu encontrei a raiz de x ao quadrado, já posso colocar direto x ao invés de módulo de x, porque eu já sei que os números desse conjunto são todos não negativos, então não preciso colocar o módulo de x. Ok? Tá, mas é com tudo isso aqui que eu falei no final aqui, o que eu queria verificar com vocês é que quando fizemos o x estrela e, também deu x. Tá? Então, esse zero é realmente o elemento neutro para essa operação. Você conclui. Portanto, E igual a zero é elemento neutro. Conclui dizendo isso aí. Ok? Se eu não tivesse verificado desse lado aqui também, eu não poderia garantir que ele era o elemento neutro. Poderia garantir apenas que esse aqui seria um elemento neutro à esquerda. Aí verifiquei a direita e vi que é. Tem mais à frente, quando vocês estudarem grupos, tem uma propriedade comutativa também, que se você verificar a propriedade comutativa primeiro, se você já sabe que vale a comutatividade, então você sabe que o E operado com A é a mesma coisa que o A operado com E. Então, na hora de procurar elemento neutro, você não precisa verificar dos dois lados. Você pode excluir isso aqui e pensar num lado só, porque você sabe que vale a comutatividade. Aqui a gente não verificou nada de comutatividade, tá? Não temos garantido que vale a comutatividade. Aparentemente vale sim, porque aqui a gente só troca. Mas se for um exercício de grupos, por exemplo, aqui nesses não, tá? Nesses é para fazer só uma coisa, só verificar elemento neutro, só associatividade e tal. Mas se for um exercício lá de grupos ou de outra coisa que você já tiver verificado primeiro a comutatividade, então você já tem garantido que é comutativa a operação, aí na hora de procurar um elemento neutro, você precisa fazer de um lado apenas, não precisa fazer dos dois lados. Assim, você só faria até aqui, ó. É igual a zero, você já teria achado o elemento neutro. Não precisaria verificar do outro lado. Assim. Agora tem uma propriedade que eu acho que não foi comentada no vídeo do Alan, que é a propriedade distributiva. Ela funciona da seguinte forma. Para ela, a gente precisa de duas operações. Quando a gente verifica a propriedade distributiva, a gente está verificando se uma das operações é distributiva em relação à outra. E aqui, vejamos a distributividade à esquerda. Porque vai ter a distributividade à esquerda e a distributividade à direita. Se uma propriedade, uma operação, for distributiva tanto à esquerda quanto à direita, a gente diz simplesmente que ela é distributiva. Aqui, como seria uma operação distributiva à esquerda em relação à outra ali? A gente pega elementos de um conjunto E, x, y, z pertencentes ao conjunto E, e faz isso aqui. Isso aqui, que é x, aqui ó, delta, aqui o composto de y e z com essa operação estrela. Isso aqui deve ser igual a isso aqui, ó, x delta y
é o x com esse primeiro aqui, com essa operação, é o composto de x com y com essa operação, estrela, que é essa operação daqui. Agora, o composto de x com esse último, com essa operação. X delta z. Se isso aqui for igual a isso, então a gente diz que a operação delta, essa aqui, não essa aqui, tá? A operação delta é distributiva à esquerda. Veja que o x com delta está à esquerda, ela é distributiva à esquerda em relação à operação estrela. Ou delta é distributiva à esquerda relativamente à operação estrela. Ok? A distributividade à direita seria como, então? Eu vou organizar assim, ó, x, estrela y, delta, z, tem que ser igual. É a mesma coisa daquela distributividade que você já conhece. Percebam isso, tá? Aqui também seria a mesma coisa. É que geralmente a gente é acostumado a ver a distributividade com o quê? Com uma multiplicação e aqui dentro uma soma, e aí a gente faz isso aqui. Então aqui eu só estou sendo mais geral aqui, dizendo que aqui é uma operação delta que não precisa necessariamente ser a multiplicação. Aqui dentro é uma operação estrela que não precisa necessariamente ser a operação de adição. Ok? Então aqui temos a distributividade à esquerda, que é como está nesse exemplozinho aqui, e agora vamos terminar isso aqui, que é a distributividade à direita. Aqui então é o composto de x e z, e agora o composto de y e z, nessa ordem. Se valer a distributividade à esquerda e à direita, dizemos que a operação é distributiva. Existem operações... vocês sabem, antes de falar dessas operações, que às vezes cumpre a distributividade de um lado, mas não do outro. Se nós tivermos aqueles conjuntos, o conjunto de números inteiros, reais, matrizes também, etc. Quando a gente faz isso aqui, ó, com a multiplicação e aqui dentro a soma de elementos, vale a distributividade assim à esquerda, também vale a distributividade à direita, tá? Aqui xy mais xz e aqui xz mais yz. Então, a multiplicação usual, que é a operação conhecida que a gente costuma ver já desde criança. A multiplicação usual, ela é distributiva em relação à adição, usual também, nesses conjuntos assim, de conjuntos numéricos, conjuntos de matrizes e outros, é distributiva. Ok? Agora, deixa eu colocar um exemplo aqui, um contra-exemplo no caso. Um contra-exemplo. Um contra-exemplo que não é distributiva dos dois lados, tá? Então, uma coisa que vai valer, então, a distributividade à direita, mas não vai valer à esquerda. A potenciação, então, se a gente pegar em relação à multiplicação... Tá, a potenciação, em que a gente tem alguma coisa elevado a outra aqui. Para que ela fosse distributiva, deveria valer aquilo lá. Perceba que essa multiplicação aqui está fazendo o mesmo papel dessa estrela aqui, ó. Tá vendo?
E o fato de pegar esse z e colocar como expoente seria essa operação delta aqui. Essa operação é, de fato, distributiva à direita aqui, ó, porque isso aqui é x elevado a z vezes y elevado a z. Isso aí a gente conhece já. Quando é o produto de dois números elevado a alguma coisa, a gente pode colocar isso aqui elevado a isso vezes isso elevado a isso. Agora, se fizermos ao contrário, isso aqui não vale. Por exemplo, pegar com números aqui, ó. Isso aqui é diferente de 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Ah, mas como... isso aqui está ligado com o que aqui, ó? Como que está aparecendo as coisas? Isso aqui, ó, seria essa distributividade aqui, ó. Por exemplo, aqui seria 2 delta 3 estrela 4. Seria isso. Aqui, ó, quando a gente operou 3 com 4, aqui é a operação de multiplicação, é o 3 vezes 4. E aí essa operação delta colocou isso aqui como expoente do 2. Se fosse distributiva isso aqui teria que ser igual, ó, operação distributiva, 2 delta 3 estrela, 2 com 4 lá, 2 delta 4. Que no caso é isso aqui, ó. 2 delta 3 é 2 elevado a 3. Ó. Operação estrela está fazendo o papel da multiplicação aqui. E aqui 2 delta 4, 2 elevado a 4. É a potenciação, a operação delta. Ok? Mas isso aqui está sendo diferente disso. Está sendo diferente. Então, não é distributiva essa operação de potenciação, não é distributiva à esquerda em relação à operação de multiplicação. Ok? Para mostrar que cumpre a propriedade, que a operação cumpre a propriedade, tem que mostrar de forma genérica, assim. Isso aqui eu poderia fazer dessa mesma forma que eu fiz aqui, ó, só que colocando com x e y. Isso aqui é isso aqui, ó, x estrela y, delta z, e isso aqui é x delta z, tá vendo? X delta z, estrela, x delta y. Posso mostrar de forma genérica, então, que cumpre. Agora, se você quer mostrar que não vale aquela propriedade, você pode simplesmente mostrar que um contra-exemplo, assim como esse aqui, ó, nesse exemplo não vale, ó, usando 2, 3 e 4 na operação, não vale a distributividade à esquerda. Então, a operação não é distributiva à esquerda. Tá? Quando você quer mostrar que uma propriedade não vale, você pode mostrar um contra-exemplo. Porque se a propriedade for válida, significa que vale para todos os elementos de um conjunto. Se você mostrou ali alguns elementos em que a propriedade não vale para aqueles elementos, então a propriedade não é válida. Se a propriedade é válida, é para todos. Tá? Por isso que um contra-exemplo serve para a gente mostrar quando uma coisa não vale. Pensando nessa questão, ó, de mostrar um contra-exemplo para o qual uma propriedade não vale, então significa que a propriedade não é válida, é a negação de uma proposição lógica. Se você tem uma proposição que diz para todo x tal coisa acontece, a negação disso seria que existe um x tal que aquilo não aconteça. Quando a gente mostra um contra-exemplo, que é um elemento para o qual tal propriedade não vale,
Então, a gente está mostrando que a negação daquela sentença que para todo tal isso aqui vale, está mostrando que a negação é verdadeira, que existe um tal que não vale. Se a negação de uma sentença é verdadeira, então a sentença original é falsa. Isso aí vocês viram em lógica, né? Se a sentença é verdadeira, a negação é falsa. Se a negação é verdadeira, então a sentença é falsa. É isso.